Paz, meus irmãos. Paz, senhor Duda. Paz, senhor André. Deus abençoe os irmãos que estão aí no backstage aí fazendo aqui acontecer o conteúdo. Amém. Glória a Deus. Então, pastor, quem vai fazer a primeira pergunta sou eu. Ok. E eu queria que o pastor falasse com a gente sobre, na sua opinião e também biblicamente, o que é o relacionamento com Deus. Bom, sem falar de Bíblia, não tem como relatar relacionamento com Deus. Porém, eu preciso de entender aquilo que eu entendo como relacionamento com Deus. Na minha visão, relacionamento com Deus tem aqueles que seguem a vontade de Deus. A gente precisa entender o que é a vontade de Deus para discernir ao centro o que é a vontade de Deus e entender que temos relacionamento com Ele. Amém. Então, para eu ter um relacionamento com Deus, eu tenho que seguir os princípios de Deus? Não necessariamente. Nem todos que obedecem têm intimidade. Acho que o centro da questão é a intimidade, né? Nem todos que obedecem têm intimidade. Eu já vi vários relatos de pais e de mães que têm total controle sobre o filho. Vocês são jovens, ainda vivem com os pais, eu conheço a vida de vocês, conheço os pais e as mães, e eu sei que vocês são obedientes. E por muitas vezes a gente encontra filhos que têm total obediência aos pais, mas não tem intimidade, não tem relacionamento com os pais. Então, obediência não quer dizer necessariamente que temos relacionamento. Obediência não vem ao centro da questão em relacionamento. Amém. Aqui a nossa outra pergunta diz assim: por que a Trindade é tão importante em um relacionamento com Deus? Trindade, ela é uma base teológica que nós temos, que nos diz que nós cremos em um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas a entender Trindade como base para relacionamento é entender que aquilo que cremos é sustentável para a nossa vida cristã. Eu tenho um Deus que enviou o seu Filho para morrer por mim, por você, na cruz do Calvário, e Ele espera por nós numa vida posterior a essa. E até que isso aconteça, nós temos o Espírito Santo que nos respalda de todas as nossas dificuldades, de tudo aquilo que temos, de tudo aquilo que provamos até chegar nesse momento. Então nós temos Deus como Pai, nós temos Jesus como Filho e o Espírito Santo como aquele que nos consola. Agora, pensando nesse momento a respeito disso, vamos lá. Deus encaixa na minha vida como? Como é que eu posso falar que eu tenho intimidade com Deus, que eu tenho relacionamento com Deus? Jesus, nesse ponto, onde é que Ele entra? E o Espírito Santo? Como é que eu posso falar assim, olha, hoje vocês são duas moças jovens, eu já estou um pouco para lá da idade de vocês, talvez uns 2, 3 anos, né? Mas como é que eu posso falar hoje assim, olha, qual é o relacionamento hoje que eu tenho com Deus? Qual é a intimidade que eu tenho com Deus? E aí eu tiro Deus da equação e agora eu quero somente colocar Jesus na equação. Não, eu vou tirar Jesus da equação, vou colocar só o Espírito Santo. Você não consegue, porque a presença de Jesus na minha vida ela só é possível porque Jesus foi enviado por Deus. O livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus, o Pai, Ele enviou o seu único Filho, que é Jesus, para morrer na cruz por mim e por você. Então, o próprio Jesus diz, aquele que nega o Pai, nega o Filho. Eu não consigo ter Deus sem ter Jesus. E eu não consigo ter Jesus sem ter Deus. O Pai e o Filho são somente um. E quando eu tenho a unidade dos dois, eu consigo entender que o Espírito Santo é quem me fortalece para chegar na Trindade. Eu já ouvi vários pregadores dizendo que em suas orações eles dedicam
certas partes para para o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Certo. Então, mas o pastor acabou de falar que não tem como eu me fortalecer em um e não me fortalecer nos outros. Vamos lá. A base do cristianismo é Deus, como todas as coisas, Cristo, Filho de Deus, certo? E o que Cristo disse quando ele foi assunto ao céu é: eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo, ok? Então eu creio em Jesus, amém? Eu sou cristão, glória a Deus, então eu creio que tem um Pai, porque foi o Pai que enviou Jesus. E Jesus disse: olha, eu estou deixando o Espírito Santo. Como eu vou crer em Jesus e não crer no Espírito Santo? Como eu vou crer em Jesus e não crer em Deus, o Pai? É isso que eu estou dizendo. Não, a equação não fecha se eu crer em um e não crer no outro. Entende? O que eu posso dialogar com você, dissertar a respeito de algumas situações dentro desse encontro é outra coisa. Agora, eu não consigo crer, sendo cristão, eu não posso dizer, eu sendo cristão, não posso dizer que não existe Deus Pai e não existe o Deus Filho. E não existe o Espírito Santo. Entende? Não, então tem como eu dedicando a parte da minha oração a um desses três, tem como eu me fortalecer mais, por exemplo, no Deus Pai do que no Deus Espírito Santo. O que você define como fortalecer? Ter mais intimidade nesse relacionamento. Você acha que é possível ter mais intimidade com o Deus Pai e não ter com o Deus Espírito Santo? Você acha que tem condição de eu ter relacionamento com o Pai e não ter com o Espírito Santo ou com o Filho? Isso é possível? Na minha opinião, eu acho Sim. que não. Sim. Porque, no fundo, são os três um. Sim. São os três o mesmo Deus. Ok. Mas já vi várias pessoas falando que tinha como se fortalecer em um e não se fortalecer em outro. Imagina os super-heróis, temos os super-heróis, né? Então um tem o poder de voar, o outro tem o poder de força e o outro tem o poder de ficar invisível, é isso? Então eu me fortaleço em um e no outro não? Se eu faço isso, eu distingo os três. Eu estou tirando os três da pessoa da trindade. Aí já não é uma trindade, aí é uma unidade. Aí eu tenho três em unidade. Eu não tenho eu não tenho uma trindade, eu não tenho um Deus trino. Eu não tenho a possibilidade de falar assim: olha, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo que agem em um só. O que a gente tem que entender é que Deus ele é Deus suficiente para ser três e para ser um. Certa vez eu fui questionado por um pastor, mas eu ia fazer uma pregação num culto na igreja dele, e ele veio me questionar porque ele não queria que eu fosse falar no púlpito. Eu até entendo o que ele queria dizer com isso, que ele não queria que eu falasse coisas que ele não pregava no culto, né? Então é razoável, tudo bem, ok. E ele me questionou a respeito disso. A pergunta dele para mim foi assim: pastor, a pergunta dele para mim: quando o senhor chegar lá no céu, o senhor vai ver três Deus ou um Deus? Essa foi a pergunta dele para mim. E agora, vocês aqui me ouvindo, o que vocês acham? Eu acho que três, não? Você vai ver três deuses? É porque fala que Jesus foi se sentar à direita do Pai. Sim, é uma boa colocação. O que você acha, Anabela? Ai, eu tava achando que era só um mesmo. Tá vendo? Entende que não há um consenso? Não há um consenso. Se eu perguntar para alguém, olha, eu vou chegar lá no céu agora e eu morri, vou chegar lá, eu vou ver quem? Eu vou ver Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo? Ou eu vou ver só um, na figura dos três? Entende? A pergunta dele para mim foi essa, e eu tive um discernimento no momento, não sei se por alguma coisa que eu já tinha visto, ou se foi realmente uma revelação a respeito disso, da água. A água ela pode se manifestar em três estágios, certo? Sólido, que é em gelo, líquido, que está aqui, e o gasoso. Em três estágios você pode ter formação de água.
mas em nenhum momento ela deixou de ser água. Ela vai ser água de qualquer maneira. A resposta minha para ele foi: para mim não me faz diferença. Eu estava tão desesperado na altura que eu esperei assim: eu chegando lá no céu, para mim tá bom. E se eu chegar lá, não me importa que eu vou ver se são 3 ou se são 1, eu quero chegar lá, pastor. Então, assim, a gente não vai conseguir chegar num consenso daquilo que é a intimidade com um ou com o outro. Muitas vezes eu já vi pessoas falando assim: é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Outras vezes a gente vai ouvir pessoas falando assim: Jesus, 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 Jesus. Misericórdia e Espírito Santo. A verdade é que Deus ele é tão poderoso que Ele pode se manifestar para mim sendo Deus, sendo Filho, sendo Espírito Santo, sendo os 3, sendo um. Eu não consigo colocar Deus numa caixa para determinar o que Ele é. E aí agora eu vou devolver uma pergunta para vocês agora. Como eu posso ter relacionamento com um Deus desse tamanho? Que eu não consigo colocar ele dentro da caixa. Que eu não consigo palpá-lo, que eu não consigo vê-lo, que eu não consigo cheirá-lo. A minha limitação é o meu corpo físico. O meu corpo físico me limita a ele. Como eu posso? Entende? Então, gente, mudando um pouco de assunto, eu acredito que todo mundo aqui sabe que a oração é muito importante. Com certeza. É um dos pontos mais importantes. E o que a gente queria perguntar é qual é que é o papel da oração no nosso relacionamento com Deus. Tá. Quando eu me converti, muito tempo atrás, né? Mais precisamente no ano de 2001, talvez, provavelmente vocês não tinham nem nascido ainda, né? Não. Em 2001 eu me converti e eu participei de uma situação onde eu estava num lugar e uma palavra mexeu muito comigo. E eu tinha uma Bíblia que eu tinha isso anotado até pouco tempo atrás, eu já não tenho mais essa Bíblia. Essa frase de um pastor que mexeu muito comigo e ela norteou a minha vida até hoje e norteia ainda. Essa frase, esse pastor era assim: a oração é a arma da vitória constante. A oração é a arma da vitória constante. Amém? E aí eu vou te explicar o porquê disso. Eu tive entendimento disso um tempo depois. E eu cheguei a me questionar por algum tempo e a entender isso. Por que isso mexia tanto comigo? Por que essa frase, no começo ela nem fazia para mim muito sentido, mas eu anotei ela. Eu escrevi na Bíblia, eu cheguei numa Bíblia, eu escrevi e ela mexeu muito comigo e mexe até hoje, mas hoje eu tenho entendimento que eu não tinha. Então vamos colocar, eu gosto de ser muito literal, vocês já perceberam, né? Mas literalmente falando, essa frase mexeu muito comigo e eu sou muito literal, eu fui entender e agora vamos dizer a respeito disso. Eu queria perguntar para vocês duas hoje, se vocês entrarem dentro de casa e não derem uma palavra com o pai ou a mãe de vocês, se vocês se sentarem na mesa para comer, não derem uma palavra, se vocês deitarem para dormir, não derem uma palavra, no outro dia vocês levantam para ir para a escola, não dão uma palavra, o que vai acontecer em algum momento? O que vai acontecer com o pastor Alisson, conhecendo ele como é? O que vai acontecer, Duda? Por favor, me diga. Eu acho que ele vai me perguntar o que está acontecendo. Olha, por quê? Porque a gente conversa todo dia. Sim. E da mesma maneira, se você entrar em casa e ele não falar com você, o que vai acontecer? Eu vou perguntar para ele o que está acontecendo. E na sua casa também, como é que é? Exatamente A mesma coisa, certo? Aí, se eu voltar lá agora, para não ficar nas palavras de vocês, Deus, quando Ele criou o homem, Ele criou com um intuito.
né? Uma atitude de adoração, uma atitude de relacionamento. A Bíblia relata isso no Gênesis. E aí, em determinado momento, Deus procura o homem. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, no fim do dia, Deus vinha ter com Adão no Éden, todos os dias, para falar com ele. E aí, por um dia, num momento, Deus procura Adão e Adão não está. Adão, a gente está falando aqui de relacionamento. A gente está levando aqui, a gente falou do relacionamento agora de vocês com os pais em casa. E estamos falando do relacionamento de Adão com Deus, que é o relacionamento de pai e filho. E o pai chega procurando o filho, Adão. E Adão está escondido, porque ele pecou. E agora, aquela conversa que acontecia todo dia, ela já não está acontecendo. Ou seja, o relacionamento já não está como deveria. A importância da oração é relacionamento. Não existe possibilidade de você ter relacionamento com Deus sem oração. Não existe a palavra, quando se coloca Deus no centro, não existe como você falar assim, relacionamento sem falar oração. Intimidade sem falar oração. Da mesma maneira, não tem como você falar oração sem ter relacionamento, sem ter intimidade. Porque a oração por si só, ela é vazia. Ela não tem peso, ela não tem centro, ela não tem meta. O falar por falar aquela história de alguém que orava muito, e história antiga, boba, mas a gente que é velho gosta de contar essas histórias, né? Alguém que orava muito, falava muito com Deus, pedindo um emprego, pedindo uma família, pedindo uma casa, e Deus concedeu tudo que essa pessoa queria. E aí depois ela estava muito atarefada com a casa, com o trabalho, ela já não orava tanto, ela passou a orar só uma hora por noite. E aí depois do trabalho, as coisas apertavam ela começou a orar 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos. Chegou uma hora que ela só anotou a oração no papel, pendurou na parede do quarto, e quando ela deitava-se para dormir, ela só apontava para a oração e dizia, Deus está ali. E ia dormir. Palavras vazias, né? Então a oração no relacionamento, ela é de total importância, porque ela é o diálogo. Eu vou colocar uma coisa para vocês aqui. O critério que as pessoas têm para escolher não somente relacionamento amoroso, vocês vão passar por isso ainda, mas o relacionamento também de amizade, não é a conversa? Não é isso? É através da conversa, do diálogo, que você vai encontrar as qualidades e os defeitos da pessoa. É onde você sabe assim, olha, falou merda, não dá pra mim não. Nós, daí falou, até mesmo com as amizades, as amigas, mas o que essa menina está falando? Mateus capítulo 15, se eu não me engano, vai dizer que é da boca que procedem os bons e os maus desígnios. Porque da boca sai o que procede do coração. Não é isso? Então a oração, ela é uma forma de diálogo com Deus. Você consegue ter relacionamento, intimidade com alguém da sua escola que você nunca conversou? Então eu não vou conseguir ter relacionamento com Deus sem oração. Entende? Eu não vou conseguir ter intimidade sem oração. É onde eu falo e ele me ouve. Da mesma maneira, quando eu estou calado, ele está falando. Muitas vezes a gente fala demais. É hora de estar calado, às vezes, para ouvir o que Deus está falando. Né? A próxima pergunta aqui é: como discernir a vontade de Deus
nas decisões da nossa vida. E aqui eu coloco também mais um ponto, que é como discernir a voz de Deus, para quem está começando um relacionamento com o Pai. Eu vou te fazer uma pergunta, tá bem, Magduardo? Como é que eu posso discernir a vontade de Deus para a minha vida? Eu acho que eu ouvindo Ele. Como é que eu ouço a Deus? É uma pergunta muito difícil, mas é uma pergunta também muito fácil. Como que eu vou discernir o que é a vontade de Deus para a minha vida ou não? A palavra de Deus, ela está tão gritante na minha vida quanto na sua, de uma maneira muito simples. Onde é que eu encontro a palavra de Deus? Na Bíblia? Ponto. Eu tenho dentro da Bíblia uma possibilidade de viver assim absurda. Eu tenho dentro da Bíblia tudo aquilo que é certo e que é errado. Não somente com relação ao pecado, tá bem? Mas com relação àquilo que é conduta de vida. Tudo. Agora, o que a Bíblia não fala, a Bíblia me relata. Por exemplo, a Bíblia não fala para você quem que vai ser o rapaz, o moçoilo com o qual você vai se casar. Sim ou não? Não fala, é verdade? A Bíblia não falou para mim que seria a Fernanda. Mas a Bíblia diz para mim assim, olha, honra teu pai e tua mãe. Quando eu escuto a Bíblia falando para mim assim, olha, honra teu pai e tua mãe, eu entendo que tudo aquilo que meu pai e minha mãe falam para mim é bom. Quando a Bíblia fala para mim assim, olha, as más amizades corrompem os maus costumes, eu não preciso perguntar para o meu amigo se aquilo que ele está me oferecendo é bom ou mal. Porque eu entendi que as más amizades, elas estão naquilo que a Bíblia fala que é mal e naquilo que o meu pai e minha mãe falam que é mal. A Bíblia, ela me mostra tudo aquilo que eu não devo fazer. A Bíblia não me diz aquilo que eu devo fazer, em aspas. Ela não me diz tudo aquilo que eu devo fazer, mas ela me orienta daquilo que eu não devo fazer. E quando ela não me orienta, ela diz assim, olha, pareceu que é mal, pula fora. Fugir da aparência do mal. Pareceu que é mal. Eu gosto muito quando eu estou pregando aqui, eu gosto de citar isso, vocês já ouviram muitas vezes, eu vou falar de novo. Sabe aquela hora que parece que não tem ninguém te vendo. Você sabe que não tem ninguém te vendo. Mas não tem ninguém aqui, não tem meu pai, não tem minha mãe, não tem um pastor, não tem um crente, não tem nada. Eu estou aqui, estou sozinho. Mas aí aparece um letreiro piscando na sua cabeça assim, parece que você está em Las Vegas. Não, estou na Times Square, pum, pum, piscando assim, ó. Assim, tem alguém me vendo. Jesus, abafa o caso. Alguém está me vendo, alguém está me vendo. Pum, piscando assim, ó. Quem é que está te falando que está errado? Não é a Bíblia, não é seu pai, não é sua mãe, não é o pastor, não é um crente, mas é a vontade de Deus. Sabe quando é que eu discerno a vontade de Deus para a minha vida? Quando eu tenho paz para fazer aquilo que eu estou fazendo. Quando é Deus fazendo, tem paz no seu coração, no seu interior, gera paz. Eu gosto de dizer isso, eu não tomo decisão se eu não tiver paz interior. Por quê? Porque eu leio a Bíblia, porque eu oro, porque a minha vida ela já foi colocada diante da vontade de Deus. Então, quando é Deus fazendo, eu vou ter paz. Se eu não estou em paz, Deus não está no negócio. Pode ser a melhor decisão do mundo. Pode ser o menino mais bonito da escola. Eu não vou beijar na boca. Pode ser a menina mais top. Vai ficar falando porque eu não tenho paz. Pode ser a melhor onda que dá isso aí, pode ser a melhor festa, a festa mais badalada da escola, eu não vou porque
pastor não deixa, a mãe não deixa, não, porque eu não estou tendo paz. Quando a sua vida é de relacionamento, é de intimidade, você tem paz em tomar as suas decisões. Então, como é que eu sei discernir quando é a vontade de Deus para a minha vida? Quando eu tenho paz no coração. Eu tenho certeza que você sabe o dia que você pecou, você sabe o dia que você pecou, e você sabe que você não estava em paz fazendo aquilo. Porque foi assim comigo a vida toda. Foi assim quando eu tinha 4 anos de idade, é assim hoje. Só é a vontade de Deus quando você está em paz. Amém? Então eu consigo discernir quando é a vontade de Deus, quando gera paz no meu coração. E você perguntou outra coisa em cima disso, eu já não lembro, porque eu falei demais de novo. Eu perguntei para quem está começando um relacionamento com Deus, como é que sabe se é a voz de Deus ou se não? Isso aí é muito difícil. O diabo ele é muito astuto em confundir a nossa mente, né? Mas tem uma coisa maravilhosa de quem está começando, que é o primeiro amor. E quem está no primeiro amor, ele está sempre em busca daquilo que é a vontade de Deus. Ele está sempre lendo a Bíblia, está sempre vindo, está nos cultos, está nos encontros, está em tudo. Então ele quer tudo, ele abraça tudo. Então é mais difícil para ele ouvir a voz do diabo, porque ele está mais perto de Deus. Mas um conselho que eu dou é ler a Bíblia. Não tem é o que eu falo para os meus filhos dentro de casa. Graças a Deus eu tenho 3 filhos que estão bem, estão na presença de Deus. Eu não consigo dizer outra coisa a não ser a Bíblia, porque eu não vou encontrar nada que seja mais eficaz do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia. O novo convertido ele precisa muito de apoio, ele precisa de vocês que já estão aqui, que já entendem, porque ele vem cheio de feridas, é igual uma ovelha que vem lá do meio do mato, vem cheio de carrapicho, cheio de erva daninha, cheio de toda machucada, ferida, e o trabalho de cuidar dessa ovelha não é de Deus, é da igreja. Então muitas vezes o que ele precisa não é discernir a voz de Deus, ele precisa só de um abraço. Na maioria das vezes a voz de Deus vai estar no abraço, vai estar no cuidado. 99% das vezes. 99% das vezes a voz de Deus vai estar no cuidado. Não sei se eu tenho teologia para dizer alguma coisa melhor que isso. É cuidado. E a gente, então, na outra pergunta, nós aqui no Louvor, a gente se junta para fazer os ensaios, né, do Louvor dos Jovens, e a gente tem falado sobre santificação. Certo. E então, eu queria saber o que a santificação faz no nosso relacionamento com Deus, a importância que ela tem. A pergunta é um pouco retórica, né? Porque a santificação no relacionamento com Deus. Não tem santificação sem Deus, né? Porque santificar quer dizer separar. Quando você fala assim, é santo, é separado. A tradução da palavra santo é separado. E como nós estamos inclusos num meio cristão, no meio evangélico, cristão, protestante, a gente fala então de uma veia que a gente entende do protestantismo, que veio e nos ensinou isso. Olha, o cristão ele tem que ser separado para a vida com Deus. O cristão ele se abstém do pecado. O cristão ele se abstém das velhas práticas. Isso é uma separação. O cristão ele é separado. Eu vou falar uma coisa aqui que pode doer em algumas pessoas. Mas, como toda a gente sabe, eu
Eu não sou de guardar nada, né? Sou capaz de falar. Não faz diferença nenhuma de quem está no louvor e de quem está sentado no banco ou de quem está ouvindo a gente em casa agora. Não tem essa separação. A separação ela acontece na cruz do Calvário. É para mim, é para você, é para quem está lá embaixo, é para o mendigo que está na rua. É para qualquer um. Eu vou voltar lá na questão da caixa. A gente consegue colocar Deus na caixa? Então, pera. Imagina que a gente pegou um rapaz ali agora na rua, que ele assaltou uma mulher que estava com o filho no colo, e no assalto ele atirou e matou a mulher e o filho. Ok? Pronto. Eu não vou ser mais pesado do que isso, porque senão a gente vai pesar o... Mas aqui já é muito pesado. Pronto. Poderia ser mais pesado, para aqui. Ok. O que essa pessoa merece? Ser presa. Segundo leis humanas. Ser presa. Sim. Agora, o que essa pessoa merece, segundo a lei humana, fora o juízo humano normal, o ser humano, o que ele quer fazer com uma pessoa dessa? Para. Ô, Anabelle, se eu perguntar para o seu pai agora, chegar na sua casa e falar assim, ô, Dilei, o que tinha que fazer com um miserável de um homem desse? Matar. Ele vai matar ele. Seu pai não vai falar as diferenças? Não sei. Vamos matar esse cara, tem que morrer também. Prisão perpétua, pena de morte, eu ia matar ele agora. Se eu piorasse o crime, ele não ia nem para a cadeia, ele ia morrer na rua. Não é verdade? Sim ou não? O homem, ele crê nisso. O ser humano, o homem natural, ele clama por justiça dessa maneira. Mas, e Deus? Segundo o que eu entendo biblicamente falando, e você também, o mesmo Jesus que morreu na cruz por mim, morreu por ele. Sim ou não? Sim. E se ele orar, voltando na oração, e se arrepender dos seus maus caminhos, o que Jesus vai fazer com ele? Perdoa. E o que Deus vai fazer com ele? Vai aceitá-lo ou não? Sim ou não? E eu vou aceitá-lo? Eu devo aceitá-lo? Eu devo aceitá-lo? Sim ou não? Então eu posso colocar Deus na caixa? Nós, sabendo que Deus, em todo o tempo, Ele nos deu entendimento. Não é porque eu entendo que algo é mal, eu vou agir mal. Não é porque eu não vejo que a vontade de Deus ela é uma, eu vou agir de maneira diferente. Eu sou polêmico. Eu gosto da conversa, eu gosto do debate, eu gosto do embate. Mas eu entendo também que as coisas elas têm que ser de uma maneira que nós entendamos. E é por isso que eu tenho que discernir a vontade de Deus, de acordo com aquilo que você falou. Porque se eu for discernir a minha vontade, aí eu estou... Se eu for discernir a minha vontade, eu estou fora daquilo que eu quero. A segunda pergunta que você me fez, qual que foi? Pergunta de novo. Santificação. Qual é que é o... E agora, o que eu faço com a santificação? Se a vontade que eu tenho é de fazer a minha vontade, o que eu posso fazer para ser santo? A vontade de Deus. É a única coisa que eu posso fazer. Eu tenho que me separar para Deus. Porque se eu for fazer a minha vontade, eu estou fora da santificação. Então o que eu faço? O apóstolo Paulo fala assim, olha, o mal, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal, esse que eu não quero, é esse que eu faço. Entende? Santificar é eu não fazer a minha vontade, mas fazer a vontade de Deus. É eu me separar para a vontade de Deus. Olha, todo dia eu quero tomar Coca-Cola, mas eu não posso, porque engorda. Isso é a vontade de Deus? Não. Não é a vontade de Deus. Mas quando eu tenho vontades de práticas pecaminosas, eu luto contra isso. Isso é santificação. Isso é o correr daquilo que é a minha vontade, para aceitar a vontade de Deus.
Isso é se separar para Deus. Entende? É difícil. Fácil não. Não é. Se eu falar que é fácil, eu estou colocando Deus na caixa. Porque a vontade de Deus é diferente da minha. A vontade de Deus é diferente da nossa. Nós não queríamos estar aqui agora. Não queria. E pela vontade da minha mulher, aí que eu não estava mesmo. Eu estava nas Maldivas agora. Eu estava lá nas Maldivas. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A Bíblia fala que Deus, ele tem o melhor para nós. Nós não entendemos. Eu não vejo hoje, porque antigamente as máquinas fotográficas tinham uns filmes. Vocês não sabem o que é isso? Não. Elas tinham, as máquinas fotográficas não era digital antigamente. Aí tinha um filme assim, ó, um negócio que eu não sei nem explicar. Porque quando a gente tirava a foto, ficava a imagenzinha pequenininha, preta assim, uma sombra só. Aí, quando você abria esse filme, você tirava ali as imagens. Se você tirasse 20 fotos na sequência, vinha 20 frames em sequência. E você tinha que recortar aquilo e você tirava uma fotografia de cada frame. Entende? Coisa maravilhosa são coisas da tecnologia passada. Se você imaginar um vídeo desse aberto, imagina um filme que você pega aquele monte de frame assim, e abre. Tem um começo e tem um final. Correto? Imagina que isso é a nossa vida. Ok? Hoje nós estamos aqui no meio da vida. Nós só conseguimos ver o que está aqui dentro. Mas Deus não, Deus viu o passado, viu o futuro. Eu não consigo colocar Deus dentro da caixa. Aí Deus está falando para mim assim, olha, minha vontade para você é boa. É melhor do que você está vendo agora, porque lá na frente eu estou vendo o que vai dar. Eu sei de onde é que você veio e eu sei para onde você vai. Então, vai na minha que é bom para você. Isso é santidade. Eu ouvi a voz de Deus e entendi, olha, Deus, o Senhor me separou para um propósito, é Ele que eu quero. Eu vou nele. Isso é santidade. É aceitar a vontade de Deus para a minha vida. Agora, se você perguntar para mim se é fácil, não. Mas dá certo. E com o tempo fica prazeroso. É a melhor coisa que tem. Tá bem? Tá bem. Então bora. A próxima pergunta é: como a Bíblia nos ensina a viver com Deus? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é você fala assim, se eu ouvir a voz de Deus, ouvi. Onde? Eu li a Bíblia. Tá bem, mas e aí? Já viu algumas pessoas que falam assim, ó, Deus, dá uma palavra, pega a Bíblia. Quer dizer que ela não está ouvindo a voz de Deus. Agora a pergunta que você fez é específica, mas não abrange o que tem que ser o certo. Qual a pergunta? Como a Bíblia nos ensina a viver? Não foi essa. Foi isso? Foi. Como a Bíblia nos ensina a viver com Deus? Se a Bíblia é a palavra de Deus, eu tenho de Gênesis ao Apocalipse, eu vejo a palavra de Deus sendo revelada em todo o tempo. Eu não consigo fugir daquilo que a Bíblia está me dizendo. A Bíblia me ensina tudo. Eu acho que o problema não é ver o que está na Bíblia. É viver o que está na Bíblia. A Bíblia ensina. Mas você quer viver o que está ali? Ela ensina. Acho que a Bíblia é igual a voz da mãe e do pai dentro de casa. Vou fazer essa analogia. Está sempre dizendo o que é para fazer, mas a gente faz em todo tempo algumas coisas. Mas em suma, nem por isso. A Bíblia é igual. Na Bíblia eu tenho tudo o que eu preciso para ter êxito na vida. Agora, viver aquilo que está ali, talvez eu não sei se seja fácil. Eu vou fazer uma pergunta para você. Qual que é a parte da Bíblia que vocês acham assim, a mais difícil de seguir? É porque
Porque você fez uma pergunta para mim, como é que a Bíblia pode nos ensinar a viver? Aí eu estou te fazendo a pergunta, o que a Bíblia te fala que você acha que é mais difícil de viver? E agora? Acho que negar-se a si mesmo, né? Mas aí já pegou muita coisa, né? Porque o centro da Bíblia é isso, é negar-se a si mesmo. E aí? E aí, Ana Beata? Ah, não sei, tem muita coisa pra Muita, mim né? que é difícil. Pois é. Mas tá tudo lá. Como é que a Bíblia nos ensina a viver? Lendo e seguindo. Tá, seguir é fácil? Aí, negar-se a si mesmo. Eu acho que a pergunta que você tinha que ter feito para mim não é o que a Bíblia nos ensina. É como eu posso seguir aquilo que a Bíblia me ensina. Como eu posso seguir aquilo que a Bíblia está me dizendo? Porque ler é muito fácil. Você pode ler livros muito atraentes, mais atraentes talvez, entre aspas, do que a Bíblia é. Alguns coaches, alguns autores de renome que vão trazer mensagens que vai te trazer um conforto momentâneo. Mas viver o que a Bíblia está trazendo para você, eu acho que é o mais difícil. Não o que ela está te dizendo, mas viver o que ela está dizendo. Como é que eu posso viver o que a Bíblia me diz? Aí eu vou te dizer. Eu vou voltar na primeira pergunta que você fez. Eu posso viver o que a Bíblia está me proporcionando, tendo relacionamento com o autor da Bíblia. No momento que eu passo a entender que a Bíblia é somente a voz de Deus, entre aspas, por favor, não me entenda mal, não é somente, né? Mas colocando Deus acima da Bíblia, eu coloco somente. Quando eu entendo que a Bíblia é a voz de Deus, que Deus está acima disso, a palavra que a Bíblia me traz, ela fica prazerosa. Aí não vai ter nada que vai ter na Bíblia que vai me doer. Não vai ter nada que vai estar de discernimento, de entendimento, de palavras, de contenção, que vai gerar em mim um conflito. Porque eu entendo que o relacionamento com o autor da palavra é melhor do que simplesmente entender a palavra por entender. Amém? Amém. Bom. A gente tinha aqui uma pergunta, que Pode. eu acho que mais ou menos vai se encaixar um pouco no que o pastor está falando, que é quais são as dificuldades maiores que nós temos para manter um relacionamento com Deus. Ah, me diga você, ué. Eu acho que tem muita coisa. Eu posso dizer de mim, ué. Que tem coisas que eu acho que é mais... Muita gente tem, tipo, mais geral. Assim, que muitas pessoas... Ah, sim, eu entendo. As pessoas vão falar não sei. Porque isso é muito específico. Vamos falar assim, entre aspas, de pecado. Eu acho que foi nisso que vocês quiseram chegar, né? O pecado, ele é uma coisa que ele tira totalmente a probabilidade de você ter relacionamento com Deus, de ter intimidade com Deus. E aí, se eu for adjetificar o pecado, se eu for colocar o nome do pecado, eu vou colocar aqui muitas coisas que talvez eu não esteja falando de mim. Tem coisas que são dificuldades para mim, que não são dificuldades para outros. E eu posso, talvez, até aqui entrar em temas polêmicos, né? Coisas que não vão dizer respeito àquilo que é a necessidade do momento agora, né? Porque aquilo talvez que me incomoda, não incomoda o outro. Ou talvez aquilo que te incomoda, não me incomoda. Mas a verdade é que o pecado é a maior arma do diabo para tirar o relacionamento. O pecado, ele é
a arma que o diabo tem para tirar de nós a presença de Deus. E sem presença não tem relacionamento, não tem intimidade. Eu não sei se eu fiz entender ou se... Não sei sim. A gente tinha outras duas perguntas, mas vão cair no mesmo tópico que as outras. Que a gente já falou. Porque a gente falou demais. É? É porque tem como você busca alinhar suas decisões com base na vontade de Deus, que a gente já tinha falado, e quais os fatores que impedem ter um relacionamento com Deus. Entendi. Vai cair Vai cair. na mesma coisa. E não tem mais pergunta? Não, pastor. Tá, eu vou fazer a minha agora. Pode ser. Tá bem para vocês, então. Entrando num sistema agora de entendimento, de relacionamento com Deus, que a gente está aqui, o que vocês acham da maior dificuldade? A maior dificuldade que tem de continuar mantendo o relacionamento com Deus? Primeiro uma, depois a outra. Pra você vai. Você já tem resposta, tem que pensar. Eu acho que sim. Então pode. Eu acho que pra mim manter a constância de orar, de ler a Bíblia, de manter esse relacionamento, essa conversa com Deus. Tá. Então, às vezes, eu vou e eu fico lendo a Bíblia e orando todos os dias, todos os dias, todos os dias. Aí chegou um momento em que já não é todos os dias, é se calhar 4 dias na semana, depois passa para 2, depois passa para nenhum. E então eu acho que para mim é essa dificuldade a ter a constância mesmo. Sim. Ok. E você? Eu acho que... não sei. Não sabe? Não sei. É porque eu gosto muito de fazer tudo, né? Tá bom. Então, vamos lá. A gente está terminando ou não? A gente está na conversa ainda? Não, a gente Então tá bom. Deixa eu te falar aqui. Eu acho que a gente está num ponto, a gente veio aqui com as perguntas, com as situações e tudo, mas acho que a gente não entrou num ponto que é interessante, que não pode deixar de ser falado. Existem níveis de intimidade, correto? Existe nível de intimidade. E antes do nível de intimidade existe o conhecimento. Tá bem? Eu posso ser íntimo de alguém, mas eu conheço pessoas. E o fato de conhecer não quer dizer que eu sou íntimo. Tá bem? Tem uma situação bíblica que diz que muitos chegarão no grande dia e dirão assim: Senhor, eu do seu nome expulsei demônios, curei enfermos, no seu nome, Pai. E Jesus vai dizer assim: olha, aparta-te de mim que eu não te conheço. Essa pessoa conhecia Jesus. Ela conhecia de ouvir falar, mas ela não tinha intimidade com ele. Isso é um grau de conhecimento, não é um grau de relacionamento, não é um grau de intimidade. E da mesma maneira existem graus de intimidade. Pronto. Por exemplo, tem pessoas que vão na sua casa e elas entram na sua sala, conversam e vão embora. Outras pessoas entram na sua casa e têm liberdade para ir no seu quarto, para abrir a geladeira, para ir na casa de banho. E são níveis de intimidade. Da mesma maneira é o reino de Deus. Algumas pessoas conhecem Deus, já ouvi falar. E dizem que conhecem. Mas não conhecem. O Deus de que ela está falando não conhece ela. Outras pessoas dizem: olha, eu tenho intimidade com Deus, eu vou até na casa dele, eu entro na sala. Tá bem. Mas outras pessoas têm intimidade com Deus, ela pode falar assim: ó, não, eu entro na casa de Deus. Eu abro a geladeira. Eu vou no quarto e pego o que eu quero. São graus de intimidade. Tá bem? O que eu acho que nós devemos buscar é como se fosse uma cebola
Você vai tirando as cascas e vai entrando mais ali para dentro, para dentro, para dentro. É um grau de intimidade mais profundo. A sua resposta, ela me deixa um alerta. O seu grau de intimidade, ele é bom, mas você não tem certeza do que você está buscando. Talvez o que você precisa para dar uma certeza só. Eu não tenho dificuldade com isso, é aprofundar mais. Entende? Agora, a sua pergunta, a sua resposta para a minha pergunta, ela é inconclusiva. Aí eu não sei se é porque o seu grau de intimidade é tão grande que você está podendo abrir a porta da geladeira e já ir no quarto, ou se você só está indo até a porta. Entende? O grau de intimidade. Intimidade não se conquista somente com um dia, ou dois, com uma conversa ou com outra. É com relacionamento. O seu nível de relacionamento com Deus diz para mim e diz para você o quanto você está se entregando para Ele. E isso vai determinar o quanto Ele se entrega para você. Agora, isso é muito difícil. Se eu fazer uma pergunta para vocês assim aqui agora, cita para mim duas pessoas, eu quero duas pessoas na Bíblia que tiveram relacionamento de intimidade com Deus. Por favor. Paulo, Moisés, Pedro. Tá bom. Você citou duas, você? Eu falei só uma, eu fui lá a Paulo também. Tá bom. E aí eu vou discordar de vocês. Porque eu falei assim, olha, ela falou uma aqui, ok, eu vou acordar com uma delas, de Moisés. Mas, biblicamente, intimidade, como eu falei, olha, intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Paulo tinha intimidade com Deus. Você ser íntimo é muito profundo. Quando você vem para mim fazer uma pergunta assim, olha, eu quero entender o seu relacionamento com Deus. Tá, eu vou te falar qual é o meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento com você. Eu tenho um relacionamento com você. Certo? Qual que é o nosso relacionamento? Nós vemos aqui na igreja, nós nos encontramos aqui, isso é relacionar. Mas eu não tenho intimidade. Eu não tenho intimidade. Certo? Todo mundo que vem aqui na igreja tem relacionamento com Deus. De uma maneira ou de outra. Seja para o bem ou para o mal. Pastor, tem relacionamento mal com Deus? Tem também. Tem gente que se relaciona tão mal com Deus que Deus não quer. Nem que esvarão de novo, procurando. Não, misericórdia, Deus tem bom relacionamento com todos. Exceto com aqueles que Ele mata, né? Misericórdia. Mas intimidade com Deus, fica essa para as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Existiram pessoas que tiveram relacionamentos íntimos com Deus. Eu posso citar aqui alguns, poucos. Se a gente for falar aqui de Enoque, relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus 800 anos. Misericórdia, perdão. Se eu não me engano, 300 anos. Agora eu já faço confusão. Sei que ele morreu com 365, alguma coisa assim, mas ele andou com Deus muito tempo. Já faço confusão com o tempo, porque eu também estou velho, igual Enoque. Mas ele andou com Deus, a Bíblia diz que ele era íntimo, de andar com Deus, ao ponto de Deus levar ele sem matar ele. Ele não morreu não, Deus levou. Foi trasladado. Deus recolheu ele para com ele. A gente vai falar aqui da intimidade de Moisés. Também a gente pode falar, né, que viu
realmente a presença de Deus. Ninguém viu a Deus a não ser Ele. Né? Ali, esse relato. Isso é intimidade com Deus. Abraão teve uma intimidade com Deus absurda. Isso é intimidade com Deus. Mas quando você vai ver esses grandes homens, você vê que eles não somente tiveram intimidade com Deus, mas eles tiveram entrega para com Deus. Eles entregaram a vida deles. Né? Relacionamento é uma coisa, intimidade é outra. Fica aqui uma chamada para vocês de não querer somente ter um relacionamento com Deus, né? Mas de ter intimidade, de se entregar para Deus de maneira que Ele tenha prazer da sua presença, né? Não somente nós temos o prazer da presença de Deus, mas dele ter o prazer da nossa presença. Isso é intimidade, é quando um tem prazer na presença do outro, não é? Você sabe aquela amiga que você tem prazer na presença dela e ela também na sua? Quando você liga, ela fala, não, eu ia te ligar agora. Não é isso? É isso que Deus quer com você. E é por isso que às vezes quando você vai orar, você começa a orar e já está bem. Porque Deus está falando assim, nós aí ia te chamar. Isso é intimidade. Amém? Acho que eu consegui ser entendido ou não. Amém. Dúvida? Nenhuma. Certo? Então tá bom. Pastor, pode dar uma mensagem para lá, para a gente finalizar? Uma mensagem vem falar para nós aí. Então aí, a gente está aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Em nome de A gente Jesus. está aqui buscando intimidade, não só relacionamento.